Fala pessoal, boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui. Vamos começar mais uma live essa semana com um convidado especial, que é o professor Carlos Amorim. Professor Carlos Amorim, como o nome já diz, é professor na cidade de Franca, de longa data, foi vice-candidato a prefeito em 2016 e, além disso, além de professor, de um atuante político na história da nossa cidade, é um artista também e membro de uma iniciativa pioneira que é o Coletivo da Cultura. Então, Amorim, eu gostaria de te agradecer a presença aqui, dizer que é uma honra estar conversando com você e dizer que eu tenho certeza que o nosso debate aqui vai ser muito produtivo. Seja muito bem-vindo, professor. Show de bola! Tudo bem, Bruxelas? Como é que você tá? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu também tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Maravilha. Professor, está E cortando um pouquinho aqui para mim. Você está me escutando bem? também está cortando um pouquinho para mim aqui, mas estou te ouvindo bem. Vamos que vai dar certo. Tá bom, maravilha. Bom, eu queria dizer o seguinte: nós estamos aqui trazendo todas as atualizações com relação aos casos de coronavírus em Franca. Os números são divulgados em geral 18, 19 horas todo dia. Então, hoje eu ainda não tive acesso aos números, mas a equipe técnica que está conduzindo essa live, assim que tiver, deve colocar aí no banner para vocês. Mas basicamente os dados de ontem é que nós tivemos aí 151 casos positivos, sendo ainda 121 casos suspeitos, e tivemos 6 óbitos e 72 pessoas já recuperadas. A taxa de ocupação dos leitos hoje na Cidade Franca, na rede privada, ela já está em 100% e na rede pública ela está em 42%. Eu queria, antes de mais nada, deixar aqui meus sentimentos às famílias das pessoas que infelizmente vieram a falecer por conta do coronavírus. São 6 pessoas hoje na cidade de Franca, cada uma é uma vida, é uma história. Queria deixar meus sentimentos especialmente à família do Dr. Enéas. Eu fiquei sabendo do seu falecimento há pouco tempo atrás. O Dr. Enéas é um médico pediatra importante na cidade de Franca, e que eu, quando criança, muitas vezes fui tratado por ele em situações de dificuldade. Ele salvou várias vezes a minha vida. Então, queria deixar os meus sentimentos à família do Dr. Enéas, dizer que foi um homem que muito contribuiu para a saúde e para que muitas crianças antigamente hoje estejam aqui falando com vocês, inclusive eu sou uma delas. Eu gostaria, professor, de primeiro dizer, agradecer mais uma vez você e falar o seguinte: eu sei que você é membro do Coletivo da Cultura, e é uma iniciativa pioneira aqui na cidade de Franca, e não só na cidade de Franca, mas uma de. Bom, existem não muitas no Brasil, tenho certeza que a de vocês é uma das primeiras que nós temos nesse formato de Coletivo da Cultura. Eu gostaria de entender melhor, que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é esse Coletivo da Cultura, o que vocês pensam para a cultura, para a população na cidade de Franca. Perfeito. Olha, começou-se a se falar de mandatos coletivos. A partir de 2013, 2014, começaram a surgir as primeiras experiências nesse sentido no Brasil. Hoje existem mandatos em algumas assembleias legislativas, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Existem mandatos também em casas legislativas municipais, em câmeras, né? E cada uma dessas experiências, elas possuem formatos distintos. E nós estudamos bastante, passamos um tempo estudando esses formatos até chegar num formato que dialogasse com a nossa realidade aqui em Franca. A maior parte de nós somos artistas ou entusiastas da arte, né? Então, independente da pessoa viver diretamente da arte ou não, são pessoas que dialogam que consomem ativamente e promovem ações no meio artístico. E por conta disso, nós escolhemos trabalhar um coletivo temático, que será o Coletivo da Cultura. Esse coletivo teria, no primeiro momento, a responsabilidade de pensar e discutir políticas públicas na área da cultura. Aqui em Franca, então, nós começamos essas discussões no ano passado, e quando a pandemia chega,
quando a pandemia acontece, ela nos encontra organizados. Ela nos encontra razoavelmente organizados, de forma que a gente pôde rapidamente dar uma resposta para a necessidade urgente dos artistas, porque a classe artística foi a primeira a sofrer os efeitos da pandemia e, muito provavelmente, será a última a sair da, entre aspas, quarentena, mesmo que se abra o comércio, se abram os shoppings, o artista ele depende da aglomeração, ele depende do teatro, ele depende da casa de shows, ele depende do barzinho, do restaurante. Então ele precisa de algo que esse ano não vai acontecer. Né? E aí o que acontece? Nós escrevemos com base em projetos que rapidamente surgiram no Brasil inteiro. Nós estudamos esses projetos e fizemos uma proposta para o poder público municipal de edital emergencial para apresentações via internet. Então, desde o primeiro momento, estava claro para nós que a solução estaria na internet. Claro que a internet não dá conta de tudo, né? Então, surgiram outras propostas e ainda existem outras iniciativas Brasil afora de trabalhar a arte por outros meios. Mas a gente entendeu logo no começo que a internet seria a forma mais rápida e democrática de resolver o problema. Infelizmente, o poder público municipal não demonstrou a sensibilidade necessária para poder colocar esse projeto em vigor. Então, por conta disso, desde março, nós estamos numa campanha chamada campanha Assina Prefeito, no intuito de tentar pressionar o poder público, no caso do Executivo Municipal, a Prefeitura de Franca, a assinar esse projeto para poder atender essa classe artística que em Franca é extremamente plural, né? Nós temos artistas das mais diversas linguagens aqui e que precisam, ao final desse processo, estarem produzindo arte ainda, né? Tendo condições de produzir arte. E esse é um resumo, né? Como é que surgiu o coletivo e como nós estamos posicionados nesse momento agora. Entendi. E tipo, me explica uma coisa, Morim. Como que funciona a dinâmica de vocês? Todos esses grupo de artistas e pessoas que acreditam na arte, e todos vocês levam as ideias para dentro desse coletivo, e daí em diante vocês tomam a posição, todo mundo participa desse espaço de decisão? Como que funciona isso na prática? Antes da pandemia, nós nos encontrávamos, era mensal, passou a ser semanal, encontros físicos para poder discutir as demandas do coletivo. Com a pandemia, a gente passou a se organizar, assim como quase todo mundo, né, de maneira online. Então, criamos reuniões por Skype, reuniões diárias, para poder, em que todos têm direito a voz e voto, todo mundo pode colocar as ideias ali, e discutir quais são as estratégias, quais são as táticas. Basicamente, o que nós esperamos é a consolidação de um formato horizontal de política, que é um formato em que seja possível todo mundo ter voz, todo mundo ter vez, todo mundo ter condição de participar sem a necessidade daquela pessoa ali na frente, que é aquele homem forte ou a mulher forte, aquela pessoa de referência, que na verdade é o líder, e aí ao seu redor existem lá uma gama de liderados. Não é isso que nós acreditamos. A gente acredita que todos esses movimentos contemporâneos que vieram culminar na trágica eleição do atual presidente do Brasil, a gente acredita que a vitória do Bolsonaro foi a vitória da antipolítica. As pessoas, elas estavam desacreditadas da capacidade da política resolver as coisas. Então elas passaram a falar o seguinte: não, peraí, quer saber? Não, esse negócio de política é muita corrupção, eu vou votar num cara que ele vai chegar lá, ele vai resolver tudo, num passe de mágica. Inclusive, algumas pessoas acreditavam que ele teria, inclusive, poderes místicos para que pudesse fazer isso. Inclusive, um dos seus apelidos nas redes sociais era Mito. As pessoas passaram a acreditar que existiria um mito que chegaria ali e, num passe de mágica, resolveria os problemas.
e pessoas. Nós acreditamos exatamente no contrário disso. Nós acreditamos que o que resolve os problemas é isso que nós estamos fazendo aqui, é conversando olho no olho, é estar com as pessoas, ouvir os problemas delas, apontar soluções, colher o retorno disso, a réplica, a tréplica misturado vai chegar em algum lugar. Ou seja, essa troca é o que se chama de política. Então, nós acreditamos que, enquanto existem forças que dizem, olha, nós precisamos de menos política, menos participação, menos Estado, menos isso, menos aquilo, a gente acredita no contrário. A gente acredita e quer dialogar com pessoas que acreditam em mais política, mais participação, mais diálogo, mais Estado, para que o Estado possa pôr uma postura, uma lógica que escancara uma situação que o Brasil estava caminhando para isso. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos pessoas defendendo o fim do SUS, né? Sim. Então, nós acreditamos exatamente nisso que eu estou falando, mais participação política e um Estado que seja capaz de orientar e cuidar da sua população. Essa é a proposta do Coletivo da Cultura. Que interessante, Amorim. Então, assim, já parabenizar a iniciativa de vocês, que eu acho que é muito importante, e eu perguntei isso para você, mas antes de comentar, eu gostaria de dar o boa noite às pessoas que estão aqui, colocar o comentário aí da Mariana Negri, que trouxe um boa noite, que esse seja um grande diálogo, do Marcelo Tim, boa noite, Marcelo Tim, boa noite ao Pedro Duim, que está acompanhando a gente, ao seu Nelson, morador do Leporace, tem muita história na saúde de Franca, muito contribuiu para a nossa cidade. A Cida de Oliveira, boa noite, Cida. E ao Vinícius, boa noite a todos vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui acompanhando a gente. Professor, eu acho que é muito importante essa iniciativa de vocês, porque nós vivemos hoje um momento, como você bem colocou, de falta das pessoas desacreditarem da política. As pessoas não acreditam mais nas instituições, as pessoas não acreditam mais nos partidos, e eu acho que esse movimento que vocês criam, essa nova alternativa de dialogar com a população, aproxima essas pessoas tanto do espaço de formação, como do espaço de decisão da política, que é o espaço mais importante de você definir os rumos para onde a gente pode ir. E como você bem salientou, nós tivemos esse movimento, não só no Brasil, um movimento da antipolítica, nós tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Inglaterra, nós tivemos na França, na América Latina, e em parte, eu acho que por uma falha das instituições, né, e dos partidos políticos também, de apresentarem uma saída para essa crise, em parte por uma campanha criada por setores da mídia de criminalização da política, de falar que se você está na política é porque você rouba, se você está na política é porque você quer fazer corrupção, se você está na política é porque você não gosta das pessoas, quando justamente deveria, e no final das contas é o contrário. E eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento de uma crise na democracia representativa como um todo. As pessoas não acreditam mais que é por meio da política que a gente se resolve os problemas. E isso cria, sobretudo, uma crise que nós temos hoje, uma crise geracional, que é uma crise dos jovens, da vontade dos jovens de participarem da política, não só dos jovens, das mulheres, da vontade, no geral, da população de se aproximar da política, porque não acreditam mais. E eu acho que essa alternativa que vocês estão apresentando é uma alternativa muito importante para a gente reestabelecer esse contato, reestabelecer para as pessoas que é por meio da política que a gente muda as vidas delas. Ou seja, quantos jovens hoje nós temos que são deputados, que são senadores, que são prefeitos? E a falta de renovação na política faz com que as mesmas ideias e os mesmos projetos e as mesmas pessoas continuem à frente da sociedade, definindo um rumo que nós estamos vendo que não está dando certo, que nós já vimos na prática que não funciona. Então, é muito importante essa decisão de vocês, a construção desse coletivo, a participação das pessoas não só no processo de formação, mas de tomada da decisão, e eu tenho certeza que é isso que muda a vida como esse. Eu acho que vocês estão de parabéns, parabéns a todos os membros aí do Coletivo da Cultura por esse projeto,
E no especial, né, eu quero dizer que é um projeto para Franca, né, um projeto para os artistas da cidade, para a população, e que nós não tínhamos, não estávamos vendo outras iniciativas como essa na cidade de Franca. Então, é uma iniciativa pioneira que eu tenho certeza que vai mudar muito a política na cidade de Franca, vai contribuir muito para a nossa cidade. Então, antes de Uhum. prosseguir, eu quero pedir para que as pessoas aí curtam a página de vocês aí, do Coletivo da Cultura, entrem lá, curtam a página, compartilhem essa live aqui para que a gente faça o debate chegar nas pessoas, a conhecimento de todos, e vamos seguindo aí, professor. Show de Um bola. outro aspecto. Ó, não, deixa eu te Pode interromper, falar. peraí. Pessoal, ó, deixar uma dica de leitura aqui para a galera que se interessa por esse assunto, principalmente, principalmente a juventude. Eu já tô lá com meus quarentinha, então de vez em quando ainda chega um desavisado e fala assim: ah, você é jovem. Eu falo, minha filha, mas ó, faz tempo que eu sou jovem, viu? Mas tem mais de 30 anos que eu sou jovem. Mas o fato é o seguinte, ó, você quer se interessar mais por esse assunto, eu vou deixar uma dica. Tem um filósofo fantástico que certamente todos vocês conhecem, que é o Mário Sérgio Cortella. Cortelão. Cortella é um cara fora de série e ele tem um livro show de bola chamado o seguinte: Política para não ser idiota. Olha que nome provocativo. Política para não ser idiota. E por que ele faz essa provocação? Porque ele parte da origem epistemológica, ele parte do significado da palavra política e da palavra idiota. As duas palavras derivam do grego. Então, político vem de polis, que era a cidade-estado grega. Então, hoje em dia, dizer que o cara é político parece um palavrão, mas, na verdade, originalmente, político era aquele que se preocupava com a cidade. Político é aquele que se preocupava com o bem comum. E os gregos, eles tinham um nome para aquela pessoa que não discutia coisa pública. Eles tinham um nome para aquela pessoa que não se importava com o bem-estar da sociedade. Esse nome era de idiotes, que deu origem a idiota. Olha que coisa maluca. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que idiota é quem se interessa pela política. Mas epistemologicamente é o contrário. Idiota é aquela pessoa que acha que vive isoladamente, e ninguém vive isoladamente, né? Temos aí a poesia do Brecht, do analfabeto político, que o pior analfabeto é o analfabeto político, aquele que não sabe que o preço do pão, se dá a sua falta de participação política. Então, pessoal, eu agradeço muito as palavras do Bruxelas pela nossa iniciativa, só que essa iniciativa, ela foi iniciativa de outras pessoas e iniciativa de outras antes dessas ainda, porque, na verdade, nós estamos apresentando com um formato novo um sonho que é muito antigo, que é algo que já foi dito lá atrás por Aristóteles. Ele falou que o homem é um animal gregário, o homem é um animal coletivo, ninguém vive só. Então, quando você tem uma liderança, seja ela política, religiosa ou o que quer que seja, que ela chama para si esses dotes de pessoa superpoderosa e que vai fazer e vai acontecer, desconfie. Desconfie, porque a solução ela não passa pela decisão mágica de um único ser. A decisão ela é coletiva. Isso em tudo que você for fazer na sua vida. Quanto mais pessoas você puder conversar, mais próximo da solução ideal você chegar. Então, essa iniciativa, ela é nossa, aqui no município de Franca, mas ela pode ser de todos nós. Então, reitero o convite do Bruxelas. Vem na nossa página, vamos que vamos. É isso aí, professor. E deixa eu te falar uma coisa, vocês fizeram agora um manifesto, né, um pedido de um edital para a prefeitura para recursos para os de Franca. Nós sabemos que no momento de pandemia a gente está tendo, todos os setores estão tendo uma dificuldade, os trabalhadores, os empresários, todo mundo está sofrendo com a questão de emprego e renda. E os artistas em especial, porque eles dependem, sobretudo, no geral, da presença física da população. Então, eu queria saber, assim, qual que é esse projeto que vocês apresentaram para a prefeitura e de que forma a prefeitura
está se debruçando sobre esse projeto de vocês, de que forma eles estão atendendo às expectativas que os artistas de Franca têm, de que forma eles estão ajudando vocês nesse sentido? Bom, infelizmente, a prefeitura ela não está dando continuidade, pelo menos aparentemente, né? Se ela está bem escondidinho, sem a nossa participação, sem que saibamos o que efetivamente está acontecendo, né? Como já estamos indo para o terceiro mês aí de pressão ao poder público, no sentido de que, poxa, nós precisamos de alguma política pública para os artistas. E aí eu preciso ser muito sincero, no sentido de que nós não somos a única iniciativa que existe. Existem outras iniciativas tão boas quanto a nossa, no sentido de tentar sensibilizar o poder público para que tenha alguma política pública para a classe artística. Só que a prefeitura ela tem feito ouvidos moucos. Para uns, ela diz que não tem recursos, para outros, ela diz, olha, tá legal, o projeto tá jóia, mas agora vai tramitar. Poxa, 3 meses tramitando. É um edital, a proposta seria a proposta de um edital emergencial. Por que ele é emergencial? Porque o artista ele não pode ficar 3 meses sem honrar com as suas contas, 3 meses sem comer, né? E tem outra coisa. Muitas vezes alguém chega e fala assim, poxa, mas nós estamos num contexto de pandemia. Como é que você pega recurso que iria, por exemplo, para o combate à Covid e emprega na cultura? O que eu respondo? Eu falo, não precisa pegar recurso do combate à Covid para pôr na cultura. Basta pegar recurso que está sendo mal utilizado pela prefeitura, porque a prefeitura está mal utilizando muito recurso. Se você entrar no portal da transparência, nesse momento, você vai ver que de março, abril, maio, a prefeitura gastou mais de R$1 milhão com cabeamento, cabo de rede, internet, não sei o que tem. Rapaz, mais de R$1 milhão no meio da pandemia. Isso está no portal da transparência, dado público, qualquer um pode acessar. E aí pega e fala assim, sabe o que é? Que precisava, lógico que precisava. Mas imagina que é a sua casa. Imagina que você tem que tomar decisão. Governar é tomar decisão. Então, quando você pega e destina o volume financeiro dessa monta e não destina nada para uma população que tá vulnerável, isso está mostrando que as suas escolhas obedecem critérios que, muito provavelmente, são critérios muito diferentes na maior parte da população francana. Vou dar um exemplo. Em abril, para começar, a prefeitura ela aluga um prédio ali na rua Antônio, estou fazendo assim porque é aqui para trás, na rua Antônio Bernardes Pinto, número 3366. Antônio Bernardes Pinto ali paralela a Chico Júlio, ali perto da Integração, perto do Tiãozinho e tal. É um barracão. O aluguel daquilo ali é baratinho, é R$8 mil, tá? Primeiro, que já tem uns 2, 3 anos essa história, a prefeitura alugou e não fazia nada com aquilo. Aí o Ministério Público começou a fiscalizar e tal, aí a prefeitura começou a colocar lá uns cursinhos, com as aulinhas de balé, de ginástica, tudo mais e tal. Aí com a pandemia, parou tudo, porque você não pode manter essas aulas, né? Isso porque a prefeitura não falta prédio público para a prefeitura, mas ela quis alugar aquele por R$8 mil. Tá, né? Gosto é que, enfim. Aí, o que acontece? No meio da pandemia, a prefeitura vai lá e faz um novo empenho de R$80 mil, né, equivalente a 10 meses de aluguel, para um prédio que ela já não utilizava e que durante a pandemia que ela não pode utilizar mesmo. Então, o que a gente questiona? Falei, peraí, você está empenhando dinheiro para não sei quem, para fazer não sei o quê? Poxa, esses R$80 mil aqui atenderia centenas de artistas para que eles pudessem oferecer uma contrapartida para o município de Franca, uma contrapartida. Então, outro exemplo, quer ver, muito simples, o Centro Pop, ele contrata oficinas para que as pessoas possam prestar lá cursos para os moradores em situação de rua. Aí eu vi um empenho de R$60 mil durante a pandemia.
o empenho de 60 mil reais durante a pandemia para um único prestador de serviço prestar, parece que mais de 300 aulas para o Centro Pop, que está fechado. Está fechado. Peraí. A luz amarela estava acesa, ela começa a piscar, fazer assim, ó, porque alguma coisa está muito esquisita. Porque tudo bem que tem que dinheiro para Covid, mas vem cá. Tudo isso que eu estou falando é dinheiro que não está indo para a Covid e está indo, sabe-se lá para onde. Se esse dinheiro tivesse indo para a classe artística, iria desafogar a Secretaria de Ação Social, porque seria menos pessoas pedindo cesta básica lá. Iria desafogar a saúde. Por quê? Porque os artistas fazendo lives, fazendo apresentações através da internet, estaria ajudando a dar informações para a população, educar, a tornar esse período de enclausuramento mais suportável. Talvez nós tivéssemos menos circulação na rua se tivesse uma política pública de arte para atender as pessoas em casa. Lembrando que a maior parte da população francana não tem Spotify, não tem Netflix, não tem TV a cabo. Então a prefeitura poderia oferecer isso, né, arte com qualidade, mas ela não faz. Por que ela não faz, a gente não sabe. E seria interessante, porque nós fomos recebidos no gabinete do prefeito. O então secretário, o então chefe de gabinete, um rapaz muito legal que nos atendeu, que foi o Conrado, se propôs a poder tocar essa demanda adiante. Mas na semana seguinte ele foi conduzido para a saúde e o novo chefe de gabinete não deu seguimento. Então os artistas em Franca, eles estão por conta própria, né? O poder público simplesmente não tomou nenhuma iniciativa no sentido de atender a classe artística do município. Você sabe que a Franca, toda vez que ela toma uma decisão nessa situação de pandemia, ela só toma decisão com base na pressão popular. Porque nesse que o prefeito que está fazendo é titubear para ver de que lado, se ele vai defender a vida das pessoas, se ele vai tudo quanto é tipo de comércio sem a forma de atuação, ele tinha que definir uma linha e seguir. Mas acontece que fazendo exatamente isso. Eu cheguei a assistir uma live de vocês, que vocês estavam falando sobre o Dante, né, sobre a Divina Comédia. E isso foi muito interessante, porque vocês estavam falando sobre as salas, né, que o Dante classifica, sobre os níveis de sala do inferno que tem, e aí uma pergunta lá colocada pelo Sr. Vitor, se não me engano, onde que o Gilson estaria, eu acho que você respondeu muito bem, que ele estaria na antessala, ou num lugar onde fide nada, num lugar onde a vida inteira ficar vagando, né, entre as almas perdidas, né? E eu acho que, infelizmente, não acho que o Gilson, estou falando isso, mas não acho que o Gilson é uma pessoa má. Não acho isso. Acho que o Gilson é até uma pessoa individualmente boa, mas o Gilson não serve para governar a cidade de Franca, não serve para um cargo de executivo. Não tá conseguindo fazer esse trabalho. Não está tendo uma posição firme. Isso, Amorim, porque com uma ação popular na prefeitura, pedindo basicamente que se regulamentasse os comércios, que abrisse aqueles comércios que realmente não apresentam risco para a população, pedindo liminar para distribuição de máscaras para toda a população de Franca, para os funcionários da saúde que até, eu não sei como está exatamente hoje, mas até pouquíssimos tempos estavam sem máscara, cidades que mais têm taxa de contaminação nos funcionários da saúde, pedindo testagem em massa para a população. E a prefeitura fez uma defesa para o juiz dizendo que estava fazendo uma série de coisas, estava distribuindo cesta básica, estava distribuindo máscaras, estava fazendo testagens. Acontece que quando a gente foi checar essas informações, sobretudo nas secretarias, passaram para a Justiça, para a Vara da Fazenda aqui em Franca, o telefone da secretaria, dos secretários. Nós disponibilizamos, isso está disponível, inclusive, na nossa página, no Facebook, e as pessoas ligavam e era todo tipo de desculpa esfarrapada que era trazida para a população. Ah, nós não temos cesta básica. Ah, para dedetizar o seu bairro, para higienizar o seu bairro, nós temos que ver se ele está no itinerário. E aí a pessoa perguntava, olha, mas como é que eu sei qual que é o itinerário?
Ah, não, isso aí não tem como saber. Não, então quanto que vai Ah, passar o caminhão de cloro aqui? Ah, eu não sei quanto vai passar. é, é isso aí. Então, assim, é um negócio impressionante. Você sabe que eles chegaram a falar que eles estavam resolvendo, um dos trechos, né, que está disponível na ação, eles estavam resolvendo muito bem o problema da pandemia com o processo de recapeamento das ruas. Uou! Primeiro que assim, as ruas não estão recapeadas, né? Primeiro que essa é a primeira questão. Segundo, que recapear as ruas nesse momento não resolve nada, não freia o contágio, não resolve nada o problema da pandemia. Então, assim, tem uma ausência de prioridade, não sabe o rumo para tomar, e a gente olhando outras prefeituras, que nem são das melhores, mas eu digo isso citando o exemplo do movimento que foi feito na prefeitura de São Paulo. A Câmara, na verdade, de São Paulo, definiu um valor a ser pago para cada artista em apresentações online de R$ 700 reais, podendo ser realizada uma live, uma atividade de live por mês, ou seja, por CPF, cada artista receberia R$ 700 por mês, e, segundo os dados aí da Secretaria de Cultura de São Paulo, existe uma média de 700 a 800 contratos mensais sendo realizados para promoção e proteção dos artistas nesse momento de pandemia. Não só dos artistas, mas dos agentes culturais. Porque quando nós falamos disso, nós falamos de cultura, é preciso ter claro uma coisa, que a gente não está falando apenas da música, nós não estamos falando apenas do teatro, não estamos falando apenas dos agentes culturais, nós estamos falando também da pré-produção, nós estamos falando das pessoas que organizam o evento, que tem as estruturas de som. Eu tive a oportunidade, em 2016, abrir o show do Criolo. Então, durante um tempo, eu trabalhei com música também. E uma coisa que o Criolo sempre dizia era assim: olha, eu só estou aqui por conta do técnico de som, das pessoas que organizaram o cenário, das pessoas que filmaram meus vídeos e divulgaram na internet, da produção musical e das pessoas que estão nos assistindo. Então, quando a gente fala da importância de um recurso para a cultura, nós estamos falando de toda essa cadeia, da pessoa que faz o vídeo, da pessoa que filma, da pessoa que faz a live, dos produtores culturais que estão parados, que não estão podendo realizar os eventos. E que, no final das contas, o que acontece? Essas pessoas não tendo oportunidade de realizar o trabalho delas, não têm oportunidade de receber, atrasa muitas vezes o aluguel, reduz os gastos com alimentação, reduz os gastos com a saúde, e a queda na arrecadação de vários setores da sociedade, dos restaurantes que estão entregando por delivery, dos supermercados, das farmácias, que a pessoa ela vai reduzindo os custos que dá. E no final das contas, você tem uma queda na arrecadação, sobretudo da prefeitura, nesse momento de pandemia, para cuidar da população, porque recebe menos os recursos dos impostos das empresas, e para o futuro também, uma queda na arrecadação do futuro da prefeitura. Então não faz sentido nenhum quando a gente está falando num orçamento, numa cidade franca, de mais de 900 milhões o ano, a prefeitura ficar ridicando coisa de 60 mil artistas num momento de dificuldade da população. Então, eu acho assim, de suma importância essa campanha que vocês fizeram, e como nós já sabemos que precisa fazer pressão no poder público de Franca para ele tomar alguma atitude, eu deixo aqui a minha palavra para que as pessoas assinem e para que o prefeito, né, para que o prefeito assine esse edital e libere logo o recurso para esses artistas e para a cultura de Franca. As pessoas estão precisando agora de cultura. Professor, nós sabemos também que tem uma outra questão, que é o movimento cultural. Ele é muito amplo, plural. E nós sabemos que depois dessa pandemia, e antes também, antes nós temos ainda uma série de dificuldades da população ter acesso a essa produção de conteúdo realizada pelos agentes culturais. E depois, provavelmente, nós vamos continuar tendo, porque não tem nenhum tipo de política pública nesse sentido. Então, eu gostaria de saber de que você enxerga que o poder público, e aí digo também o legislativo, o executivo, poderia resolver esse problema de aproximar a produção cultural que é feita nesse município da população. Show de bola. Ó, basicamente é o seguinte, quando nós falamos de Franca, a maior parte da população desse município
consome um determinado tipo de cultura, né? Consome bastante a música. Então, Franca sempre foi celeiro de bons músicos, sempre teve muito músico aqui. E dentro da música, a música sertaneja, ela tem se destacado nos últimos anos. Ah, então quer dizer que Franca só tem. Você está falando que Franca só tem música sertaneja? Não. Eu estou falando que Franca, como você disse, tem um movimento muito plural, tem muitas linguagens, mas quando nós falamos de alcance comercial, a música acaba tendo um alcance maior e dentro da música, a música sertaneja. O que eu acho que é o caminho? O artista ele tem que viver. Ele precisa dedicar parte do seu tempo para poder desenvolver a sua arte. No caso do ator, a composição do seu personagem, o trabalho de corpo, o estudo de uma cena. No caso da dançarina, de um dançarino, a mesma coisa. Exige muito estudo, exige muito treino, muita técnica. No caso de um escritor, a pessoa precisa ler, a pessoa precisa estudar, a pessoa precisa produzir, escrever, encontrar formas de ecoar a sua produção. E eu poderia continuar exemplificando aqui as mais diversas linguagens artísticas. Mas a gente sabe que é muito difícil, hoje, em Franca, um ator viver da sua arte. Viver como... Professor Carlos caiu, tentando ouvir para ver se era no meu aqui, mas parece que é no dele. Vou pedir para o pessoal da técnica aqui, vocês puderem aí o link novamente, ele tentar entrar. Mas eu já queria aqui dar uma boa noite a mais pessoal acompanhando. Queria dar boa noite a Vera Neves aqui. Muito obrigado, Vera. É um prazer ter sempre você aqui com a gente, discutindo. O Gilson Pelizaro, ele está acompanhando a gente aqui. Eu queria até já anunciar a live da próxima semana, que será com o Gilson. Nós vamos discutir aqui a questão de auxílio emergencial por parte do município. A situação, como ficará a situação do município após a pandemia. O Tony contribuiu aqui dizendo que não apenas Ribeirão aprovou um auxílio emergencial complementar a renda das pessoas, como também Araraquara também já fez esse trabalho. Agradecer o Samuel que já colocou a hashtag aqui, assina o projeto cultural, Gilson. Agradecer a Regina Rezende, interessante e necessária a abordagem desse tema. Muito obrigado, Regina. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa conversar sobre a questão da cultura no município de Franca. Eu estou vendo aqui que o pessoal falou que caiu aqui, não sei se vocês ainda estão escutando bem, está cortando os áudios, como que tá? Comenta aqui para a gente saber se vocês estão ouvindo tudo certinho. Dá uma boa noite também aqui para o Zé Eduardo Davi, pedir para colocar o Zé aqui na tela, o Zé que está ajudando bastante a gente na construção desse projeto. Boa noite para o Daniel Francisco Aguiar,
que é um ator, um agente cultural aqui de Franca, que trabalha bastante, né, para a cultura do nosso município. Então tá bom. A Ana Novelino falou que está escutando. A Ana, que é a nossa pré-candidata a vice, tá? Inclusive, mais para frente, nós vamos trazer várias informações aqui. A Ana, que é uma médica na saúde de Franca, atuou bastante na saúde e tenho certeza que ela vai ter muitas informações para trazer aqui para a gente. A gente vai bater bastante papo junto. Pessoal, o Amorim, ele está tentando entrar. Eu vou continuar aqui, não sei se o professor se deu algum problema, se ele vai conseguir voltar, mas acho que, de toda forma, nós já estamos aqui em 46 minutos e ele trouxe bastante informação para a gente que foi importante com relação ao que o Coletivo da Cultura está pensando para a cidade de Franca. Eu queria trazer uma informação para vocês boa, que eu falei hoje, nós fizemos alguns stories falando sobre isso, que é uma lei que foi aprovada no Senado Federal, que é a Lei Aldir Blanc, é conhecida aí como a PL 7075/2020, que é uma lei para o incentivo à cultura, que vai destinar mais de 3 bilhões de reais para os municípios brasileiros, para investir na cultura, justamente nisso que nós estamos... Antes de dizer qualquer coisa, eu queria dizer que o Aldir, né, o Aldir é uma muito importante para a história da música brasileira, para o fortalecimento da democracia que nós temos hoje. Foi o Aldir que foi compositor bêbado e equilibrista, do mestre Salles, para o crime, além de outras músicas. E o professor Amorim, aqui com a gente, uma falha de comunicação. Eu estava conversando com o pessoal aqui para a gente não perder o fio da meada sobre a lei que foi aprovada agora na Câmara, que é a lei do Aldir Blanc, como ficou conhecida. E eu não sei se você já teve, acredito, já teve, mas ciência dessa lei, né, e da cidade que ela vai trazer, a prefeitura investir na cultura do município. Se antes do recurso era uma desculpa para ativar a cultura local, agora não tem o que dizer. Porque só para Franca vai vir mais de 2 milhões. Quando nós estávamos falando aí, às vezes, de projetos de 60, 70, que já ajudaria muitos artistas na cidade de Franca. Então, eu queria... O que você acha, Amorim, de que forma que você acha que a prefeitura deveria distribuir esse... Porque você já tem esse projeto formado, né, para a cultura de Franca nesse momento aí da pandemia. Pessoal, primeiramente, desculpa, eu caí, mas não machuquei, tá? Estou de volta aqui. Problema, instabilidade na conexão, já tem uns 5, 6 dias que está muito instável aqui. A hora que a gente pensa que vai, acaba fundo, né? Mas muito bem. Com relação à lei Aldir Blanc, ela mostra o seguinte: ela foi uma interlocução de deputados progressistas, né? Foi uma ação coordenada pela Jandira Fegali, que é uma deputada do PCdoB. Foi uma ação que teve a relatoria da Benedita da Silva, que é uma deputada do PT, e que essas pessoas do campo, que nós chamamos de campo progressista, são as pessoas que normalmente se importam com a arte, né, e que possui a intenção de fazer com que a arte seja algo plural e que chegue à maior parte possível das pessoas, né? Então, como é que isso será em Franca? Ora, o nosso projeto original era um projeto de R$180 mil. Ele previa 3 parcelas de R$60 mil durante 3 meses, que poderia ser prorrogado, né? Então, nós teríamos ali 100 artistas por mês, recebendo R$600 como contrapartida para 3 apresentações pela internet. E aí, tanto músico, como ator, como contador de histórias, né? Oficinas, audiovisual, enfim. Na hora que eu estava caindo, eu estava falando um pouco disso, né? Da pluralidade. Que eu estava caindo é ótimo.
Mas na hora que eu desapareci da frente de vocês, eu estava falando exatamente sobre isso, né? Como é que a gente faz com Franca? Então, a resposta, no nosso entendimento, é o seguinte: nós temos que localizar os produtores culturais, temos que localizar os artistas. Esse é um papel que cabe também à prefeitura. Já existe um esforço muito bom nesse sentido por parte do Conselho de Cultura de Franca, que tem se esforçado para poder catalogar os artistas das mais diversas linguagens. A prefeitura tem que dar uma ênfase nesse sentido, porque a gente não pode querer inventar a roda. O que a gente tem que fazer? Por exemplo, ontem eu estava entrevistando o Marcelo Cabuloso. O Cabuloso, ele é o fundador da banda Relô Rolô. E como é que surgiu o forró em Franca? Hoje o forró de Franca é muito forte. Mas como é que surgiu? Surgiu porque ele é um cara, o Marcílio, o Cabeça, o Leitão lá atrás também. Esses caras foram caras muito empreendedores. Eles pegaram com a cara e com a coragem, montaram o bar, montaram o Trindade, montaram diversas iniciativas que começaram a fazer forró nas terças-feiras. 20 anos atrás, a terça-feira não existia em Franca. Franca era quinta-feira para frente. E quinta-feira, olha lá, né? Então os caras começaram a provocar isso, e hoje o forró de Franca é uma realidade, com músicos reconhecidos nacionalmente. Então o que o poder público tem que fazer? O poder público tem que fazer isso, tem que localizar. Fala que em Franca se produz forró, vamos viabilizar, vamos dar condições para quem faz forró em Franca possa continuar fazendo forró. Franca tem, por exemplo, falando de cultura popular, Folia de Reis, tem, e boa, várias companhias excelentes. Então não adianta a gente pegar e falar assim, poxa, o que nós vamos fazer com a Folia de Reis? Olha, a gente tem que dar a essas pessoas condição de existência. E condição de existência é dar a elas condição de poderem fazer a sua arte e poder mostrar aquilo que eles sabem fazer de melhor e o que faz o coraçãozinho deles cantar, né? Então, Franca tem rap, da melhor qualidade. Tem artistas fantásticos. O poder público tem que incentivar esses artistas. Por quê? Eu não vou citar nome, mas a população preta, população pobre do município de Franca, não só os artistas, né, a população em geral, mas os caras, eles não estão tendo condição de produzir arte nesse momento, a maioria. Por quê? Porque o cara está trabalhando de motorista de aplicativo, o cara está entregando iFood, o cara está tendo que cortar cana, cortar café, apanhar café. Por quê? Porque ele não consegue viver da arte dele, ele vai se dedicar a outras funções, que são dignas, é óbvio, só que quando o artista deixa de se dedicar àquilo que ele sabe fazer de melhor para fazer outra coisa, a cidade perdeu um artista. Isso é ruim. Então, como que vai fazer com esse recurso que vai chegar? Né? Então, desde o primeiro momento, todas as pessoas que se importam com cultura no município de Franca, né? Não é só o coletivo da cultura. Franca possui outros coletivos. Franca possui o Conselho da Cultura. Nós precisamos estar juntos para quê? Para fiscalizar o poder público. Nós precisamos estar de olho, porque senão vem esses 2 milhões de reais aí e dá na telha do prefeito dele fazer o Natal e o Réveillon do jeito que ele bem entender, e esse dinheiro não chega aonde ele tem que chegar. Porque esse recurso, ele tem uma função que é cultural, né, que é importante, levar cultura para as pessoas, fantástico. Mas esse recurso, ele também tem um recorte social. Esse recurso, ele foi aprovado no Senado de maneira unânime e foi aprovado na Câmara de maneira quase unânime. Só teve um voto contrário de um pusilânime, né? Se não fosse o pusilânime, seria unânime. O que teria acontecido? Esse recurso, ele parte da compreensão de que investir na cultura é combater a pandemia também. Esse recurso que vai para a cultura, esse recurso, ele está ajudando a fazer a economia girar. Porque se você pega, diferentemente do dinheiro que vai para os bancos, e aí a gente pode discutir, né? O quanto que esse governo federal pagou para os banqueiros, antes fosse, né? Para os banqueiros nos últimos meses, mesmo durante a pandemia.
O dinheiro que vai para o capital internacional, ele não está girando. Ele vai para fora. Ele vai embora. Agora, o dinheiro que vai para o artista, esse dinheiro ele vai para o mercadinho da esquina, esse dinheiro ele vai para pagar o aluguel, esse dinheiro vai para ele comprar uma roupinha, um chinelinho que estourou. Então, esse recurso é para a nossa economia girar. Então, nós precisamos estar de olho. E nós precisamos pressionar para quê? Para que tenha paridade de gênero, para que atenda igualmente homens e mulheres, para que tenha paridade étnica, entendeu? Para que tenha questão, para que tenha uma igualdade racial ali, certo? Para poder atingir não só o artista de classe média, que ele tem todo o mérito dele, só que é o seguinte, nós temos que chegar no povo preto, pobre, que mora na periferia, porque ele produz cultura de primeira qualidade, só que nesse momento ele está prejudicado, ele está vulnerável. Essas políticas públicas precisam chegar nele para que ele tenha condição de continuar produzindo cultura. Então, essa lei ela foi aprovada nas duas casas e foi encaminhada para sanção ou veto do vosso excrementíssimo senhor presidente da República. Caso de veto parcial ou veto total, volta para o Congresso Nacional para derrubar o veto. E nós acreditamos que, em caso de veto, nós vamos conseguir derrubar esse veto no Congresso. Por quê? Porque foi unânime, né? Foi uma construção coletiva. Partiu-se da compreensão de que não se vive sem cultura, ainda mais em momentos como esse. E eu gostaria, inclusive, de parabenizar, Bruxelas, o nome da live. Certeza que foi você que escolheu, Cultura em Tempos de Pandemia. Me lembrou o Garbo, me lembrou Gabriel Garcia Marques, né, com seu Amor nos Tempos do Cólera, né? Fantástico livro. E sem cultura não se vive. O Gregório fez um Greg News recentemente trabalhando essa questão da cultura. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que vá no YouTube e assista, porque é um programa que foi gravado, se não me engano, há 2 semanas atrás, está imperdível, de verdade. Legal, professor. E eu acho que isso foi importante que você trouxe a informação com relação à aprovação nas casas, tanto na Câmara como no Senado, porque dá uma perspectiva de que isso vai passar, né, independente do veto da Presidência da República, isso deve passar. E só para explicar um pouco aqui, esse recurso que vem para a cultura, ele vai ser 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPN, e 80% ele vai ser dividido de acordo com a população. Ou seja, Franca, que tem 350 mil habitantes, vai receber um valor significativo. São 200 mil reais que Franca vai receber, segundo o projeto que nós temos hoje, né, se não tiver alteração. 200 mil reais do rateio do fundo e 2 milhões devido à quantidade de habitantes. Então, nós vamos ter um total de 2 bilhões 218 mil reais para a Franca, o que é muito relevante, principalmente nesse momento. Dá para resolver muito problema. Então, eu pedi até para o pessoal, não sei se já colocaram aqui na tela, esse valor aí que será destinado, isso vai para a população, e dizer que o Aldir Blanc já contribuiu muito para a história da democracia brasileira, da música brasileira, mas ele, até depois do seu triste falecimento, ele entra para a história mundial aí, num dos momentos da maior crise que nós estamos vivendo no século XXI. Enquanto você estava falando, algumas pessoas trouxeram aqui comentários importantes, né, de ações que podem ser feitas. O Daniel Aguiar, ele colocou aqui, até vou pedir para o pessoal trazer o comentário dele, do cadastro dos agentes, né, que isso é urgente. Ele tem razão, uma iniciativa extremamente importante, e eu não sei como é que ainda não foi feito. O Ralph Amadeu trouxe também aqui as oficinas de artes, oficinas de artes e oficinas de dança. Isso é muito importante, porque a gente precisa começar a trabalhar uma lógica também no poder público, né? Principalmente depois que nós sairmos dessa pandemia, tivemos a possibilidade de se encontrar, de encontrar, de confraternizar, de ter um espaço de formação. E quando isso, eu digo sobre
exatamente esse ponto que você colocou, de dar oportunidade para que os artistas que nós temos em Franca, e são muitos artistas talentosos, muitos agentes culturais talentosos, terem a possibilidade de apresentar arte para a população. Mas eu digo isso não é cá, um músico, um exemplo, um músico na concha acústica e deixar ele tocando para a população ver apenas. É você criar todo um circuito onde seja extremamente interessante para que as pessoas estejam no espaço público. Quando eu digo isso, eu digo de trabalhar músicas, ações artísticas no ramo musical, mas trabalhar também nos intervalos, as oficinas de dança, as oficinas de teatro, trabalhar feiras de artesão. Enquanto isso está acontecendo, as apresentações, as pessoas têm feiras de artesão, feiras gastronômicas. Isso pode ser feito de forma barata, utilizando a estrutura que nós já temos, ou seja, as praças públicas. Sobretudo, um dos projetos que nós temos é reabrir, né? Porque teve algumas escolas que já foram abertas a semana. Reabrir as escolas no município aos fins de semana para que os pais possam levar as crianças lá, mas para que os pais também tenham lazer ali e que a gente tenha toda essa integração cultural nesses espaços. Então, levar cultura, levar as oficinas de teatro de rua, oficinas de tambores, de criação de instrumentos que podem ser feitas com a população. E com isso a gente consegue criar uma rotina no município de Franca de você ter essas apresentações de forma gradativa. E aí sim a gente vai extrapolando essa monocultura que ficou, que eu acho que é importante. Você colocou a questão do sertanejo, ela existe, ela é importante, ela tem a sua importância no município, mas tem dezenas, centenas de outras que não estão sendo apresentadas e que nós não estamos explorando e utilizando o potencial desses artistas no município. Poderiam estar recebendo para isso e a gente poderia estar criando um circuito cultural na cidade de Franca que não dure apenas uma semana, mas que dure o ano inteiro. Porque se tem uma coisa que muda a vida das pessoas, e aí eu até te agradeço aí pelo nome, mas o nome da live é justamente a cultura que faz com que a gente abra os nossos horizontes. Às vezes uma frase numa música é o que faz com que você mude completamente a sua forma de pensar e desconstrua paradigmas que não te levam a prosperar. Então, a importância da cultura não só do ponto de vista da produção da arte em si, mas do acesso à população a novas informações, a novas formas de pensar, né? Então, eu acho isso muito importante, professor. Quero trazer aqui mais uma pergunta aqui, um comentário aqui, do Pim, que disse aí, valorizando mais uma vez a construção desse livro. Viva o Coletivo da Cultura de Franca. E você, professor Carlos Amorim, se você quer comentar alguma coisa sobre isso também. Pessoal, muito legal. Essa iniciativa do coletivo, ela se enriquece com a presença de cada um que se junta a nós. E a maior parte das pessoas que participam conosco são pessoas que não possuem experiência política nos moldes tradicionais. Então, quem quer que seja que, de repente, sinta-se motivado de conhecer nossas iniciativas, vá até a página do Coletivo da Cultura, curta, envie mensagem. Pode procurar a minha página pessoal ou o meu perfil, Professor Carlos Amorim, é a fanpage. Carlos Amorim é o meu perfil, você me procura, você me acha. Procure outros membros do coletivo, nós estamos no Instagram. Então, o importante é nós estarmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, somos melhores. O futuro é coletivo, é o que a gente acredita. Comentando algumas frases, vou falar a respeito de alguns comentários que você trouxe. O Daniel colocou ali, né, pelo cadastro dos agentes. Gente, isso é urgente, eu falei um pouco mais cedo, né, pelo cadastro dos agentes, urgente. Eu falei isso um pouco mais cedo, que já é uma iniciativa que começou, mas o poder público precisa acreditar nessa estratégia e fortalecer essa estratégia, porque apenas os membros do conselho e algumas lideranças isoladas fazendo isso não vai ser efetivo. A prefeitura precisa dar ênfase, né, nesse cadastro, que vai ser muito importante.
Com relação aos comentários das outras pessoas, né, o Ralph falou das oficinas. Gente, o comentário do Ralph dialoga muito com o que você trouxe, Bruxelas. Porque o que acontece? A gente acredita num sistema vivo, num sistema cultural que faça parte do cotidiano das pessoas. Perdão. Então, para fazer parte do cotidiano das pessoas, tem que partir da realidade dele. Porque se a gente pega. Nós tivemos uma iniciativa lá. Gente, 2001, 2002, eu acho que nós fechamos. Eu não lembro se foi 2004 ou 2005 que a gente fechou. Mas a gente teve uma iniciativa uma vez que foi a Casa do Estudante. Foi lá no centro. E ficava do lado da antiga AEC Centro. Então, o que acontece? Da Casa do Estudante, a gente vendia cursos de arte, cursos de esporte, para as pessoas que podiam pagar. E as pessoas que não podiam pagar, a gente tinha uma política de bolsas de estudo. Só que não demorou muito tempo para a gente perceber que uma pessoa, moradora do Horto, por exemplo, para ter, mesmo que ela ganhasse uma bolsa de estudos, para vir fazer um curso de capoeira no centro da cidade, por exemplo, ela tinha o custo do transporte e ela não conseguia fazer o curso. Então, essa realidade, a gente é lá, molecote, cheio de ideia, vamos fazer um monte de coisa, e aí vem a realidade e bate na sua cara. Então, a cultura tem que ser viva e tem que fazer parte do cotidiano das pessoas. Então, é necessário que existam estruturas descentralizadas por toda a cidade, produzindo cultura. Seja através de parcerias, seja através de centros comunitários, seja através de outras iniciativas, né? O seu Nelson está nos ouvindo, sempre foi um grande parceiro lá no centro comunitário do Leporace, ele, sua esposa, Verinha, sempre abriu as portas para todas as iniciativas que a gente teve lá na Zona Norte, e não só as nossas iniciativas, de outras pessoas também. Então, o centro comunitário tem que ser parceiro e tem que ter uma dinâmica de produção de cultura, né, para que a cultura faça parte daquela realidade ali. E o nosso mandato, né, a nossa proposta de mandato coletivo, ela inova nesse sentido. Ela inova nesse sentido. Porque o que nós acreditamos? A gente acredita que o mandato do vereador, ele não é do vereador. Na verdade, o mandato do vereador, ele é do coletivo, que discute coletivamente, e, entre outras coisas, o subsídio desse parlamentar, ele não é de usufruto do parlamentar. Esse recurso, esse subsídio, ele tem que voltar para a população. Ele tem que ser usado para gerar política pública. E aí o que acontece? Imagina uma situação da gente independente de aprovação no legislativo, independente de canetada de prefeito, independente do que quer que seja. O mandato, ele ter um recurso que ele tenha condição de gerenciar, que seja o salário de um vereador, R$ 8.000 por mês, por aí. E esse dinheiro, ele ser destinado, por exemplo, vamos fazer um edital apenas para jovens de periferia. É um edital simples, um edital de R$ 5.000, que o primeiro colocado ali ganharia R$ 2.000, o segundo ganharia 1.000, o terceiro ganharia 500 e o restante do recurso, estrutura e divulgação do evento. Então, olha só. Qual que seria a condição do edital como esse? Olha, tem que ser jovens de até 18 anos, moradores da região norte, por exemplo. Moradores da região norte, e é um edital para quê? Para canções inéditas de qualquer estilo. Por exemplo, aí vai ter os meninos, por exemplo, a molecada lá da periferia pega e fala assim, poxa, mano, tá tendo uma ação aqui, que é um concurso para molecada que faz música. Que você sabe tocar? Cara, eu não sei tocar nada. Ah, não, então você tem que aprender, cara. Então você tem que aprender, porque a gente precisa se apresentar. Eu tenho umas letras aqui, vamos tentar fazer uma música? Então, ou seja, tem que ter política de fomento, tem que ter política que vai incentivar a juventude a produzir arte, porque se a juventude não tem estímulo para produzir arte, por que ela vai produzir?
Não são todas as pessoas que se sentem impelidas a pegar, aprender um instrumento. Aprender instrumento é difícil, não é fácil, né? Exige dedicação. Poxa, quantas pessoas não conseguem adquirir um instrumento? Então, poxa, nós poderíamos dedicar parte dos recursos públicos para políticas de aquisição de instrumentos musicais, sabe, para o pessoal da periferia. Você falou de tambor mais cedo. Poxa, o tambor é um instrumento que a gente consegue confeccionar através de oficinas e a gente consegue fazer isso. Quem já foi numa batucada, cara, tem certeza. Se não, se você viu uma batucada, você viu 30, 40 tambor tocando uma vez, eu tenho certeza, você arrepiou do pelo do dedão, do pé, até o último fio da cabeça, porque é uma coisa linda de se ver. Porém, isso pode acontecer espontaneamente? Isso pode acontecer espontaneamente, claro. Mas se tiver, se forem políticas incentivadas pelo poder público, seja através de um futuro mandato de um prefeito progressista que olhe para isso, seja através de um futuro mandato coletivo que olhe para isso, a chance do município crescer culturalmente, se enriquecer culturalmente, trazer novos horizontes para milhares de pessoas, a chance disso acontecer é muito grande. É muito grande. Porque o principal nós já temos. O que é o principal? Matéria-prima da melhor qualidade, que é o povo de Franca, que é um povo que já tem uma, uma tradição cultural muito forte, já produz cultura há muito tempo, cultura de muita qualidade. Né? Franca é um celeiro cultural, não só da música, né? Do teatro, da dança. Né? Nós temos artistas que saíram daqui e que, infelizmente, muitos não conseguiram ganhar a vida aqui, foram ganhar a vida fora e estão na Globo, tá? Estão na Globo, estão em outras emissoras, estão gravando, tem para tudo quanto é canto, né? São músicos contratados por, enfim. Franca é uma cidade fantástica com artistas fantásticos. O que falta? Poder público perceber isso e incentivar essa produção cultural. Exatamente, exatamente, professor. E pessoal, gente, finalizou o pessoal, já está acompanhando a gente há uma hora e agradecer mais uma vez você. Uma vez. E hoje nós alongamos aqui, já alongamos 15 minutos da live. Quer dizer que o papo tá legal porque eu estou vendo que as pessoas estão acompanhando. A gente finaliza, gente. Hum, bom, eu não, olha, para mim caiu. Eu não sei se você está falando nesse momento, eu estou te interrompendo. Para mim, congelou a sua imagem e ficou só a minha. Então, provavelmente deve ter acontecido algum problema. Então, eu já vou me despedir, agradecer a todo mundo que acompanhou, tá joia? Grande abraço, obrigado pela oportunidade de a gente poder expor as nossas ideias. Desculpa a conexão da internet, eu estou aqui olhando para o roteador, mas tá terrível. Obrigado, pessoal, grande abraço.
Pessoal, então tivemos uma queda aqui, né? Agora não foi só o Amorim que caiu, foi eu também, caiu tudo aqui. Obrigado vocês Machucou? por. Não machuquei não, Amorim, mas eu quero pedir desculpa ao pessoal que mesmo assim acompanhou a gente aqui, esteve aqui, eu vi que as pessoas estão ao vivo ainda aqui. Bom, e vamos, por fim, nós chegamos a falar com vocês mais de 1h15, essa foi a live mais longa que nós fizemos. Então eu gostaria é, de agradecer mais uma vez. Quero só responder o último comentário que tinha do Vitor, que era por que, se eu não me engano, por que Bruxelas e Amorim que o Gilson não está aprovando esse auxílio. Eu acho que é por conta de tudo que a gente falou, a dificuldade do prefeito de tomar uma posição nesse momento de crise, e ele, infelizmente, eu sinto que ele não está à altura do cargo, que ele não sabe para que lado que vai, porque recurso tem, né? Nós já sabemos agora que ainda tem mais recurso, que foi esse recurso aprovado aí pela Lei Aldir Blanc de mais de 2 milhões. Então eu sinto muito que ele não tenha tomado essa atitude, que até hoje nós tenhamos centenas de artistas na Cidade Franca e uma população de mais de 300 mil pessoas que não está tendo acesso à qualidade artística que nós temos no município, num dos momentos mais graves que nós já vivemos até hoje. Então, gostaria de passar para você comentar, Amorim, e já para a gente encerrar aqui, agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que foi muito bom poder conversar com você e passar para você fazer as suas considerações finais aí também para as pessoas que estão nos ouvindo. Pessoal, obrigado. Na hora que o Bruxelas caiu, eu achei que era a minha conexão. Então eu estava aqui, né? Eu estava aqui. O Bruxelas estava congelado para mim, e eu falei, gente, será que. Fiquei pensando, né? Ele deve estar falando e eu vou interromper, né? Aí eu peguei, comecei a falar, pessoal, não sei se eu estou interrompendo, mas na verdade ele tinha caído mesmo, né? Se eu tivesse noção que isso estava acontecendo, eu teria continuado até que ele voltasse, né? Mas como a minha já tinha caído mais cedo, eu imaginei que tinha caído novamente. Então, por isso que eu me despedi de você, viu, Bruxa? A hora que você estava lá fora, eu peguei e falei, galera, valeu, tchau, e saí. Aí... Então, já que eu falei tchau e voltei, né? Vou falar oi, né? Oi, voltei e tal. Galera, brincadeiras à parte, é o tipo de coisa que acontece, tá? Porque, olha, a gente está fazendo isso com o celular das nossas casas. Então, nós estamos fazendo isso com conexão doméstica, nós estamos fazendo isso com coração, tá? Estamos fazendo isso com os parcos recursos que nós possuímos para poder levar para você conteúdo de qualidade. E aí, o que acontece? De repente, acontecem essas presepadas, né? Mas é porque aqui, gente, a gente, para mudar o estado das coisas, né, para mudar a situação que está aí, as coisas têm que ser assim. Tem que ser na cara e na coragem, tem que ser com muito coração, muita união, porque é desse jeito que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Os barões, eles estão muito bem posicionados, muito bem organizados, muito bem assessorados, e eles não querem a mudança social. Não querem, porque o jovem que lê, que consome arte, que produz cultura, que consome cultura, o cidadão que possui senso crítico, que assiste um filme e consegue fazer uma leitura interessante. Esse cara, ele é perigoso. Essa mulher, ela é perigosa. Por quê? Porque ele e ela, eles pensam por si mesmos. A cultura, ela possui essa capacidade de fruição. Ela possui ela possibilita um contato de você com você mesmo, com a realidade que te cerca. E quando você percebe a sua realidade, a vontade de transformar essa realidade é uma coisa muito grande, né? É uma coisa imensa. Então, a cultura ela é complicada, né, para o governante. São poucos governantes que entendem
esse papel transformador que a cultura possui. Eu estava assistindo ontem, na verdade a primeira temporada eu já tinha assistido, estou assistindo de novo, porque eu não vi a terceira, então eu estou maratonando. O Conto da Aia, né, The Handmaid's Tale, que conta a história da revolução que aconteceu nos Estados Unidos e transformou os Estados Unidos em Gilead, que é aquele país distópico em que algumas mulheres férteis são escravizadas para poder gerar os filhos da elite daquele território. Muito bem. Quando começa, lá no episódio 5, 6, não me lembro, quando mostra por flashback como que começou a acontecer aquela revolução, isso está no livro e a série mostra muito bem. Eles queimam obras de arte, eles queimam livros, eles queimam qualquer coisa escrita que possibilite que a pessoa tenha um contato com o seu universo interior. Qual é a inspiração disso? A inspiração disso são os movimentos fascistas que explodiram no mundo inteiro durante o século XX. Então, o nazismo na Alemanha fez isso, o fascismo italiano fez isso, Franco fez isso, Salazar fez isso, e o atual governo faz isso, pessoas. E o atual governo faz isso, seja na esfera municipal, por não dar devida importância para a arte, ou seja na esfera federal, por combater a produção artística. Na esfera federal, nós temos um combate à cultura. Existe uma política de desestruturação da cultura. Então, nós temos que resistir. E ser resistência não é só ir lá colocarmos um avatar no Facebook contra o fascismo. Ser resistência é ser resistência na prática. É fazer valer tudo aquilo que combatem em nós. Então, a cultura é muito importante. Vamos juntos. O Bruxelas está fazendo gestos com a mão, assim, eu acho que é para eu parar, né? De certo ponto, o eletrônico falou para ele assim, tá caindo a conexão, encerra logo isso aí. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? Foi uma noite muito agradável. Senhor. Professor, eu que te agradeço, muito obrigado. Espero que nós possamos fazer muitas outras lives semanalmente, sempre que um grande abraço, um abraço a todos vocês que acompanharam. Nós tivemos mais de 100 comentários, isso quer dizer que foi muito relevante esse debate, e eu agradeço muito, mais uma vez, a presença de todos. Eu fico à disposição, se vocês quiserem enviar mensagem para o WhatsApp, curtam a página do Coletivo da Cultura, enviem mensagem para eles, vamos construir isso coletivo, que é só assim que a gente muda a vida das pessoas, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado, Amorim, mais uma vez, fiquem com Deus. Obrigado.